Olá pessoal, mais uma videoaula aí. Essa videoaula é referente à nossa terceira tarefa. Tá? Nossa terceira tarefa é trabalhar com o dispositivo que a gente utilizou nas tarefas anteriores, né? Trabalhar com switch, com alguns computadores conectados no switch, né? E depois acrescentar agora um servidor e entender algumas funcionalidades do servidor, alguns serviços do servidor. A gente vai trabalhar com alguns serviços e eu vou mostrar como que é importante a função do servidor. Então vamos lá, vou conectar aqui duas máquinas, um switch e um servidor. Fazer a conexão dessas máquinas. E agora eu vou configurar os endereços. Trabalhar com endereço de classe C mesmo. E agora eu vou configurar o endereço do servidor. Pronto. Bem, os endereços IP já estão configurados. Agora eu vou fazer um pequeno teste para ver se existe comunicação. Para a gente prosseguir. Comunicação bem sucedida. Comunicação bem sucedida. Então a comunicação, a rede está funcionando. Tá? Agora a gente vai testar, tá, alguns serviços que o servidor disponibiliza aqui. Tá? Vou clicar no servidor, vou clicar aqui em de configuração e a gente vai observar que na aba aqui serviços, tá, os serviços, existem diversos serviços aqui. HTTP, DHCP, tá? TFTP, DNS, a gente vai estudar alguns serviços desses. Primeiro a gente vai trabalhar com o serviço HTTP, tá? Que é o serviço endereçado para web. Tá? Eu consigo, através de qualquer máquina dessa aqui, tá? Tendo um servidor na minha rede, eu acessar o que? A web. Então, como eu acesso a web, tá? A internet, através do servidor, tá? Eu clico numa máquina qualquer, tá? Que eu queira acessar a web e vai abrir, sempre abrir esse menu aqui. Dentro desse menu vou na opção aqui Web Browser, né? Na telinha da internet. E aqui na barra de endereço eu vou digitar o que? Vou digitar o endereço do servidor, que é 192.68.1. E vou mandar ele acessar. Reparem que ele já acessa, ó, eu estou aqui no PC 0. Ele acessa o quê? Ele acessa todo o conteúdo do servidor. Então vamos ver se realmente coincide aqui todo esse conteúdo aqui. Ele acessa esse conteúdo aqui, ó, dessa página aqui. Porém, se eu quiser mudar algumas informações aqui dentro, eu posso. Aqui, eu vou só alterar, vou botar aqui aulas de redes, aqui dentro. Aqui dentro eu vou tirar, eu vou botar aqui meu nome.
Pronto. Vou fechar e vou ver se ele, na hora que eu for acessar o servidor da máquina, eu consigo ver aquela mudança lá. Pronto. Observe que ó, já mudou, estava aqui o nome do programa, mudou, alterou Oliveira. Então, um dos primeiros serviços que o servidor, serviços importantes que o servidor disponibiliza é o qual? O acesso à web. Então, de qualquer máquina aqui, que está dentro da minha rede, eu consigo acessar a web através do servidor. Correto? Então, esse serviço web é através do HTTP. O que eu fizer aqui dentro, tá? Quem entendeu um pouco de HTML, quiser mudar alguma coisa aqui, tem como mudar, tá? Muda aqui dentro, na hora que for acessar lá através do endereço do servidor, ele vai acessar a página que foi configurada aqui dentro. Correto? Agora, o próximo serviço que a gente vai trabalhar é o serviço DHCP. Esse é um serviço muito importante. Qual a funcionalidade do serviço DHCP? O DHCP ele é responsável para fazer a distribuição dos IP na rede. Como que isso funciona? É muito simples. É só a gente lembrar que quando a gente estava trabalhando aqui com as máquinas, né, a gente, para ter acesso à comunicação de uma máquina para outra, a gente chegava aqui na configuração da máquina e digitava o IP manualmente, né? Estava sempre na aba estático, IP estático, e eu chegava e digitava o número do IP, correto? O serviço de DHCP, o que ele faz? A gente não mais vai precisar digitar esses endereços. Quem vai fazer a distribuição desses endereços, tá, é o servidor, através desse serviço aqui DHCP. Eu vou colocar uma opção aqui, configurar uma opção, onde ele vai ser responsável agora de fazer a distribuição desse serviço. Como? Eu clico na aba DHCP, em DNS eu vou colocar o número do servidor, e aqui dentro eu vou mandar salvar. Ele vai salvar essa configuração, ó, serviço de DNS. Eu coloquei o serviço para o servidor. E vou deixar esse endereço aqui, ó, ele está do zero. Vou fechar aqui. Como que eu vou fazer agora a configuração para ele enxergar o serviço DHCP? Eu vou em cada máquina e vou trocar essa configuração de estático para DHCP. Ele vai dar um tempo e vai procurar o serviço onde? Lá dentro do servidor, DHCP. Reparem que ele deu aqui, ó, DHCP, requisição bem sucedida. Ele já automaticamente fez o quê? Já configurou o IP para essa máquina. Lembra que era ponto 10? Ele deixou ponto 2, porque lá dentro o endereço começou com ponto 1, que é o endereço do próprio servidor. Vou na outra máquina e vou trocar de estático para DHCP. Ele tem que agora botar o ponto 3, ó. Ele já achou, ó, DHCP, requisição bem sucedida. E o serviço aqui, ó. Ok. Então, ó, isso aqui é importante, tá? Porque você não mais precisa agora ficar fazendo configuração via IP estático. O próprio serviço de DNS faz a distribuição do IP lá. Agora a gente vai voltar aqui no DHCP, desculpa, do DHCP. Reparem, se eu quiser, tá, dizer para o servidor lá, para o serviço, que ao invés de eu começar com o endereço final 0, eu quero que ele comece com um determinado valor. Eu vou botar aqui final 50 e vou mandar salvar isso aqui. Então, nessa configuração aqui, ele vai começar a fazer a distribuição do final 50, desse final aqui. Vamos observar se dá certo? Tá. Aqui, para a gente fazer agora renovar esses IP, a gente tem que entrar na máquina e aqui em pronto de comando e fazer uma configuração de renovação de IP. A gente vai digitar um comando ipconfig
espaço barra renew. Renew de renovar. Ele vai pedir um tempo, vai analisar e vai, ó. O que ele me traz aqui, ó? Exatamente o número que está lá, que eu comecei a determinar lá, 50. Isso para o PC 0. Se o PC 0 está 50, quando eu renovar na segunda máquina, ele tem que estar como 51. Vamos testar? Vou na segunda máquina, vou em prompt de comando, eu vou dar ip config espaço barra renew. Enter. Ele vai exatamente procurar lá a tabela e vai colocar o 51. Tá? Então, é importante lembrar, quando a gente faz essa troca dentro do serviço DHCP aqui, a gente salva e tem que vir em cada máquina aqui colocar esse comando renew, para ele renovar a tabela dentro do serviço DHCP lá. Tá? Isso eu determinei que a tabela seria com 50. Tá? Mas o usuário, né, quem está projetando lá a rede, determina o serviço. Se eu quisesse começar com 40, 30, aqui independente, tá? Quem escolhe é o usuário. Tá? Na próxima videoaula a gente vai trabalhar com um serviço chamado DNS. Tá? Até lá, gente.